Uma das coisas que pode acontecer quando você quer sair da casa dos seus pais é você colocar como norte ali no seu horizonte de expectativas ter mais tempo livre para você. E você começa a ficar incomodado de estar com os seus pais porque você não consegue fazer nada para você, né? Você entra no quarto para ficar uma hora jogando ali, seus pais te chamam, te interrompem. Você quer silêncio para ler um livro que você gosta? Não dá, porque as pessoas estão falando. Quando você está na casa deles, aquele tempo dividido com eles começa a te incomodar. E aí você coloca como norte e como solução dos seus problemas ter tempo livre para você. E aí beleza, você vai, sai da casa dos seus pais, começa a morar por conta própria, morando sozinho ou casando, enfim. E você lembra daquilo, você fala, pô, agora eu posso ter mais tempo livre para mim. E o que acontece é que a coisa não funciona muito bem assim, porque a vida coloca outras situações na sua frente. Você começa a ter que cuidar da casa, você começa a ter que se relacionar com pessoas que você não se relacionaria para resolver problema de aluguel, ou de construção de casa, ou de compra de casa, problemas que você tem que resolver na casa, problema que você tem que resolver no corpo. Enfim, começa a surgir um espectro de coisas que você não fazia antes e agora você tem que fazer. E aquele tempo acaba não sobrando. Só que você dá uma acordada, você fala, não, peraí, eu não estou tendo tempo livre para mim. Eu estou infeliz porque eu não tenho tempo livre para mim. E aí você começa a negar certos trabalhos de se relacionar, ou às vezes se esforçar mais num projeto, ou dar uma atenção para alguém, ou escutar alguém, ir em grupos. Você começa a evitar esse trabalho porque você quer ter o tempo livre para você. E você justifica, você fala, pô, eu trabalho de segunda a sábado, que seja, né? Eu trabalho de segunda a sábado. Quando eu chego do trabalho sábado, eu quero ficar sem fazer nada sábado e domingo e voltar só a trabalhar na segunda. Eu não quero ter trabalho nesse tempo. Eu quero fazer minhas coisas. Eu quero ler meu livro. Eu quero passar 3, 4 horas jogando meu jogo. E aí você coloca isso como meta. Você começa a evitar o trabalho que você teria para se relacionar, para conquistar mais coisas, ou às vezes até ter filho, né? Você fala, não vou ter filho porque eu vou ter trabalho. Eu não quero ter trabalho porque eu quero ter tempo livre. Só que logo acontece uma coisa que você não esperava. Isso não te deixa mais feliz. Você começa a ficar infeliz. E você fala, poxa, por quê? Eu tenho tempo para mim, eu tô jogando, eu tô, eu tenho 3, 4 horas ali no domingo que eu não faço nada, que eu fico fechado em casa. E ainda assim, eu tô vivendo uma vida ruim. Por que que não tá preenchendo esse vazio existencial no meu peito? E a grande questão é que o propósito que você procura, o preenchimento desse vazio que você procura, ele está justamente no trabalho que você está evitando. No trabalho, às vezes, de ter um relacionamento, de ter um filho, de construir uma empresa, de fazer alguma coisa útil do seu tempo que não seja só para você. E é meio esquisito isso, é meio contraintuitivo. Você fala, pô, Gustavo, eu preciso de tempo livre, porque eu preciso me cuidar, eu preciso me priorizar. É, mais ou menos. Você precisa sim de um tempinho ali para descansar, um tempo em silêncio com você mesmo, mas não é só isso. Quando eu comecei a morar sozinho, eu passei exatamente por esse processo. E eu comecei a sentir essa ansiedade, essa depressão que eu nunca tinha sentido antes, morando com meus pais e nem dividindo casa com outras pessoas. Por mais trabalhoso que era ter que dividir casa, ter que me relacionar com aquelas pessoas, ter que fazer coisas que às vezes eu não queria fazer, mas fazia por manter um bom relacionamento na casa, eu comecei a sentir triste, solitário, quando eu parei de me esforçar para fazer aquilo. A gente começa a perceber que a gente não é suficiente. Pô, eu tenho tempo livre agora. Eu lembro que quando eu morava sozinho, eu gostava de jogar. E eu sentava na frente do computador, ficava 3, 4 horas jogando ali no final de semana e era isso. E não tinha ninguém para me impedir, né? Às vezes até alguns amigos ligavam e falavam, vô, vamos fazer tal coisa, vamos fazer. E eu, não, pra quê? Eu quero jogar aqui, ó. Isso aqui que vai me deixar legal. Só que aí no final do dia, bati ali
chegava à noite, eu tava triste, né? Tava infeliz. Porra, que vida merda que eu tô vivendo, né? Aí a coisa começa a mudar quando você começa a assumir a responsabilidade e buscar esse trabalho de forma intencional. Esse trabalho de se relacionar com as pessoas, às vezes cuidar de alguém, servir a alguém. Isso vai começando a te preencher. Eu comecei a me relacionar e no começo era esquisito, porque uma pessoa que tinha tempo para si, tempo para ficar 3, 4 horas jogando. De repente eu tinha que dividir esse tempo com uma outra pessoa. Então você fica naquela coisa de divisão, né? Pô, será que era isso mesmo e tal? Quando você larga isso, quando você esquece um pouco de você nesse sentido, esse 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 carinho que você faz em você mesmo e começa a pegar esse tempo e fazer coisa útil também para aquela outra pessoa que está ali ou para uma família, ou enfim, começa a preencher o seu peito e você tem um motivo para viver de novo. Você fala, pô, é isso. Se eu fico o tempo inteiro jogando aqui, eu não sou útil, eu não tenho serventia. Para que eu tô aqui? Para que eu continuo fazendo isso? Quando você tem alguém, quando você tem um trabalho para fazer, um propósito, quando você faz a diferença na vida das pessoas, quando você é útil para elas de alguma forma, isso some. Mesmo que você fique cansado, às vezes você se estressa, às vezes você fica meio chateado, né? Você vai vivendo ali, mas faz sentido. Você fala, poxa, essa pessoa precisa de mim, eu preciso continuar fazendo isso porque essa pessoa precisa de mim, de certa forma. E eu sei que dependendo da situação que você tá, você pode falar, não, isso aí não acontece comigo, não. Isso aí não vai acontecer, não. Mas é uma coisa que você vai passar e vai lembrar de eu falando isso aqui e vai falar, porra, é verdade, isso aí tem alguma coisa ali que faz sentido. E foi pensando justamente nisso, né, que eu escrevi o meu e-book contando a minha jornada de como eu saí da casa dos pais e o que eu aprendi com isso, as situações que eu aprendi, que eu errei, superei e o que eu aprendi com isso, justamente para compartilhar e dar uma direção ali que talvez eu, se eu tivesse lendo mais novo, eu entenderia. Pô, então não vou por aqui, eu vou por aqui, porque isso aqui vai me levar para um lugar que não é tão legal assim. O link desse e-book tá aqui na descrição, ele custa R$19,90. E depois que você lê ele, eu quero que você me diga o que você achou e o que você aprendeu com isso. E a coisa toda, ela não acontece para você ser lembrado, tipo, tanto faz, sabe? Se você morrer e a pessoa não vai lembrar de você, daqui a pouco ela segue a vida dela, passa uma, duas gerações e ninguém lembra de você. Não é isso. É sobre a sua jornada individual. É sobre o momento que você está aqui ter uma substância. Ter aquilo que você acorda todo dia e fala: é isso que eu tenho que fazer. É isso aqui que enche o meu peito. É isso aqui que me dá vontade de melhorar, de continuar. É isso que eu estou construindo, é essa família que eu estou construindo, é a utilidade que eu tenho para as outras pessoas que me motivam cada dia. Porque se você não ama aos outros como a si mesmo, uma hora você vai cair triste, ansioso e sem sentido nenhum na vida. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreve no canal e eu te vejo no próximo. Abraço!